E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu sou Mariana de Brito, bem-vindo a Degelo. E eu nem ia gravar vídeo, mas eu falei assim, putz, tem que gravar. Até pra atualizar o que tá acontecendo, né? As mudanças também que eu tô fazendo aqui agora. Que eu vou fazer no canal, etc. Algumas coisas eu já liberei na Bridget, porque é mais técnico, então até é mais lá. Mas é aquilo, né? Como eu falei no outro, não vou conseguir sustentar essa de fazer uma personagem na terceira pessoa, não vai dar. Porque... desculpa vai ficar batendo, mas é que é cheio de pernilongos por aqui, né? Então eu preciso matá-los com as minhas próprias mãos, porque o spray que mata, gente, tá R$30. R$30 é pra fazer outras coisas. Mas eu tô preferindo fazer a moda antiga no tapa. É isso, sobre isso. Às vezes vai acontecer uma hora ou outra. Um pá! Mas aconteceram algumas coisas muito legais que eu vou trazer pra vocês. Teve aquele vídeo que eu fiz na faculdade, porque eu tava sem tempo realmente pra gravar. E como vocês perceberam, foi nada com nada. Porque a minha cabeça dava nada com nada. Então foi mais ou menos assim. Eu tô toda suada, toda descabelada. Por quê? Porque a gente vai ter que emagrecer, né? A gente vai ter que emagrecer. A pressão alta tá falando assim, ih, caixão, hein? Brinca não, brinca não. E a obesidade, né, ela tem vários fatores, e que talvez eu compartilhe com vocês os meus fatores, que eu também tô descobrindo na terapia esses fatores. Entender por que eu sustento esse corpo ainda, né? Porque ele sustenta, assim, uma narrativa, ele sustenta um convívio. Ele me traz, sim, benefícios. É difícil falar sobre isso. Eu tô entendendo sobre isso, mas existe essa verdade também, né? Além da minha ansiedade, que é altíssima e etc. Eu preciso começar a pensar nisso. Eu preciso começar a pensar nisso, mas o final de semana só come pizza, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer esse caminho. Na verdade, nem que a gente precisa, isso é Jesus Christ mais cedo. Very early. Que isso? Né? Então, tá acabando o ano, graças a Deus. Tô super feliz do que aconteceu, na verdade, aqui do canal. A vida mudou, na verdade, né? Tudo ficou melhor. E a perna? Consegue te ver lá a perna? Só essa cabecinha lá, ó. Então, de 6 meses pra cá, realmente, né? Muitas coisas mudaram. Eu sou grata aos estudos do concurso público, etc. Mas não me levaram a lugar nenhum, né? Eu também acredito que cada pessoa é de uma forma. Eu sou de outra forma, tá tudo bem. Mas aprendi muita coisa com o concurso público, com tudo. Agora que eu entrei no segundo semestre, né, da faculdade de dança, né, de licenciatura ali. E é outro mundo totalmente diferente, porque eu vim da administração, eu vim da publicidade. Eu adoro marketing, adoro neurociência, então é um olhar diferente, é um olhar mercadológico, né? Diferente de um olhar da educação, do acolhimento, do guia desses jovens e desses adolescentes, crianças que estão vindo pro mundo, e esse mundo vai ficar pra elas, que é o futuro pra elas. E é muito diferente, e é assustador, porque tem tanta coisa que a gente não tem noção, assim. Principalmente quando a gente fala de lei, a gente tem aula de legislação, de coisas que, assim, tanto resguarda as crianças, né? Mas como resguarda o professor. E a gente bate naquela do realmente desvalorização desse profissional nesse país. Assim, ela é gritante. Assim. E é óbvio que todo mundo quer ser um professor universitário, porque o salário ele é muito melhor. E tecnicamente você não tá lidando com crianças, né? Você não tá lidando com esses hormônios à flor da pele. Quer dizer, se você não pegar um bacuri de 18 anos que acabou de entrar na faculdade. Mas só que é uma responsabilidade menor do que você trabalhar com uma criança, com um adolescente, ensino médio, ensino fundamental. É totalmente diferente, a legislação é diferente. E como essa base deveria ser
deveria ter maior investimento em leis, maiores investimentos financeiros, maior, sabe, na educação continuada desse professor. Que a gente, por exemplo, a gente apresentou semana passada, na sexta-feira, um trabalho sobre a educação inclusiva, né? Que, assim, foi um movimento ali muito árduo dessa minoria, junto com a ONU, com a Unesco, ali, que lançam Salamanca, né? Que vai se tornar um texto oficial. Desse texto oficial a gente tem a LDB, né, que rege a maioria da educação aqui no Brasil, e ela vem regendo outros parâmetros. Claro que existem duas legislações que a gente está estudando agora, tanto da inclusiva quanto da normal, né, que regem todos, por exemplo. Por exemplo, eu não sabia que se uma... Olha, foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Um aluno, se ele não quiser participar da aula de... Não é aula de religião que fala. Na verdade, é uma aula que vai abordar várias religiões. Que eu esqueci o nome agora, mas se esse aluno optar, perna, não. Tênis não. Meu tênis não. Você gosta de brincar com meu tênis? Sorry, galera. Né? Que esse aluno ele pode fazer uma documentação ali na matrícula e ele não vai precisar assistir essa aula, né? Se eu não me engano, é isso. Então existe tanta coisa pra gente aprender. E é tão importante a gente aprender pra quem quer ser... Pra quem quer formar uma família, né? Formar uma família não, pra quem deseja ter filhos. E quem quer essa responsabilidade de ter filhos. Como é importante a gente saber essas coisas. Como é importante a gente saber qual educação, em que escola, que instituição. Principalmente quando a gente fala dessas minorias, né? Da pessoa portadora de deficiência. Que, gente, é outro ramo. O preconceito é altíssimo. Na verdade, todas as minorias que vão se apresentando na escola, né? Tanto do LGBTQIA+, eu acho que tem mais algumas letras que eu esqueci. É um apanhado de pessoas que vão se apresentar na escola e que muitas vezes já estão sendo rejeitadas. Que muitas vezes a rejeição ela vem da comunidade, essa rejeição vem familiar e essa rejeição ela se torna dentro da escola, né? E claro que a gente não pode pensar aqui que escola é lugar de educação, quando eu falo de educação, de limites, do que é certo e errado, do respeito. Não é esse o lugar. A escola não é para educar o seu filho, para ele saber o que é educação, o que é respeito, para ele entender que é limites, por exemplo. A escola ela entra como esse lugar, hoje que eu entendo que ele é integrador, a gente vai trabalhar cultura, a gente vai trabalhar as matérias bases e que principalmente a gente vai trabalhar a inclusão dessas minorias, né? O entendimento sobre essas minorias, fazer um trabalho com os pais. Se a gente for entender o trabalho multifatorial que uma escola tem que fazer para esses alunos, os salários dos professores deveriam ser os mais altos do Brasil. Só por isso deveriam ser os mais altos do Brasil. E hoje, é muito engraçado, hoje eu tenho esse entendimento, porque eu saí desse mercadológico, que é a publicidade, que é o marketing que eu amo, e que eu continuo, e que eu entendo da sua importância, porque é nesse lugar, por exemplo, que eu trago representatividade, né? Quando eu agrego essas minorias dentro de uma marca, mas a gente também tem outros percalços. Mas é aquilo que eu sempre falo, os assuntos eles vão se colidir em algum momento, então eles se integram em algum momento. E tá sendo incrível a gente fazer o curso de dança, na verdade, né? Eu já sei que para um futuro eu vou precisar começar a fazer mais práticas de danças, né? De você achar algum estilo que eu gosto. E eu gosto tanto de estilo, gente. Eu vou dar palco ao hip hop. Adoro, mas tem que escolher um que é justamente para entender para entender o movimento, né? Para o movimento não ficar, não ser somente o levantar um braço, deixar ele reto, uma rotação, levantar e sentar, que é o básico, né? Que é o básico que a gente tem. Mas na dança eu preciso de uma forma de expressão muito maior, muito maior, muito maior. Né? E como esse movimento, aí claro que vai ter aperfeiçoamentos, por exemplo, vai ter aperfeiçoamentos sobre esse movimento. Mas em pesquisas que eu fiz, por exemplo, e que eu provavelmente vou falar no meu TCC,
provavelmente. Quer dizer, a gente tá falando de futuro aqui, a gente sabe que existe, né? Mas se ele existir, provavelmente, eu quero falar sobre o neuromarketing, ou a neurociência nesse movimento, né? Na evolução desses seres em desenvolvimento, né? As crianças em desenvolvimento, os adolescentes em desenvolvimento, né? E eu acredito que isso vai ser muito legal. É uma temática muito legal de trabalhar. Também a gente fala das crianças com deficiência, é uma temática muito legal. E é um lugar que eu tô pensando em ir também. Porque a gente precisa sanar uma dor, né? Ou abrir um questionamento no TCC. Né? Então, eu sano algo que é um diálogo. Então, eu sano, não. Eu trago uma proposta para sanar esse problema. Ou eu começo a abrir uma discussão sobre isso. Né? Um dos dois. E eu tô pensando muito bem nessas duas temáticas, assim, sabe? Que mais que eu posso dialogar com vocês? Que foi nesse tempo. Novamente os medicamentos que eu tô tomando não estão dando certo. Que a minha médica do CAPS passou. Na verdade, faz um tempo que eu já não vejo ela, justamente porque houve um erro ali do CAPS, né? No dia que era pra mim fazer o retorno, etc. Era pra mim voltar num sábado. Como se sábado funcionasse. Não funciona, cara, não funciona. Aí eu fui na sexta conversar, eles me deram... E não tem muito o que fazer também, né? Foi um erro, não foi percebido por mim também. Por isso que eu sempre gosto de abrir minha agenda nas coisas, né? Eu abro a minha agenda no meu celular e vejo, não, o que realmente diz eu tenho disponível. Nesse dia eu não fiz. E por algum motivo eu não fiz, mas eu sei que eu consegui conversar com uma das doutoras que estava lá. Mas é aquilo, a gente não se aprofunda em nada, porque não é com ela que eu estou no encaminhamento, né? Não é com ela que eu estou conversando, né? Não é com ela que foi pedido os exames, que teve todos os percalços que aconteceu nesses 6 meses aqui, que foi uma loucura. Foi incrível. Uma loucura, mas foi incrível, né? O movimento, é o movimentar-se para as coisas acontecerem. O remédio não tá dando efeito. Não tá dando efeito. Vou passar também pelo clínico, né? Justamente pra gente começar a cuidar dessa saúde, porque agora minha filha é ladeira abaixo. Graças a Deus eu vou tentar. Aquilo não foi bom meus 20. Não foi bom meus 20, é isso. Não voltaria. Só voltaria se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil burlar. Agora, voltar no cru como eu tava, jamais. Eu quero 30, é bola pra frente. Não quero mais os 20, não foi bom. Não foi bom pra mim. E, gente, aqui, ó, calvície batendo. Olha, gente. E tem que cortar o cabelo também. Tem várias coisinhas pra fazer. Hoje também tem que limpar a casa, etc. Tem uns trabalhos pra fazer da faculdade também. Mas eu realmente quis atualizar vocês. Que tá tudo indo bem. Que tá tudo... Eu tava... Porque, assim, eu faço tanto um acompanhamento no CAPS, como eu faço com outra terapeuta na universidade, que eu consegui fazer. Consegui fazer de forma gratuita, porque você sabe que o dinheiro ficou escasso. Depois que eu entrei na faculdade, você precisa abrir a sua agenda pra focar naquilo, pra você não sair uma ameba, não sabendo de nada. Porque como você vai ser um profissional, e é simples, o seu profissional, até no seu estágio, vai mostrar os seus conhecimentos. Então, eu não tô afim de ser uma ameba. Então, eu tive que limitar a minha agenda. Então, o dinheiro diminuiu. Porque eu tive que limitar os trabalhos e eu não vou fazer um burnout. Não vou. Eu tenho o privilégio, né, de morar com a minha mãe, etc. A gente tem uma casa de não pagar aluguel. Eu tenho esses privilégios, então eu vou usar esses privilégios pra melhorar a minha vida, porque a casa na praia não vai vir sonhando, fazendo namastê. Se pra você veio, faz o livro que eu compro. E, falando nisso, a gente tem os produtos da Degelo aqui embaixo, tá, galera? Compra lá seu wallpaper. Tem coisas da Bridge também, comprem você aí no seu canal, na sua empresa. Ou você que tá trabalhando no lugar e você quer... Ai, não tô sabendo por onde ir, por onde começar. Começa lá, compra. Tá um preço legal, tá um preço bom. Com valor inestimável. E os wallpapers tá lindo, gente. Comprem, usem, vão fazer parte dessa comunidade. Tá todos nos links aqui embaixo. É só ir comprar. Voltando. Depois do merchan. Então, aí...